Fala, meus amigos, bem-vindos ao canal Química mais uma vez, professor Marcos Filho na área, junto com vocês novamente. E hoje a gente vai discutir aqui um aspecto que é muito importante na interpretação de situações referentes à solubilidade, que são os gráficos, gráficos esses que são chamados de curvas de solubilidade. Nessa primeira aula, meus amigos, nesse primeiro momento, eu quero trabalhar com vocês realmente o que uma curva de solubilidade ela quer nos mostrar. A curva de solubilidade ela tem o poder de nos informar graficamente como que a temperatura vai influenciar na solubilidade. A gente já sabe, né, principalmente do nosso encontro anterior, da nossa aula anterior, que temperatura pode mexer na solubilidade, dependendo se o soluto for sólido ou gasoso. Solutos sólidos, quanto maior a temperatura, mais fácil fica dissolver, a sua solubilidade aumenta, e para solutos gasosos é o contrário a relação. Quanto maior a temperatura, menos solúvel o gás se apresentará em solução. A curva de solubilidade ela tem dois papéis, vamos assim dizer. Um papel qualitativo, que a gente vai discutir depois, e um papel mais quantitativo, que é justamente transformar aquela informação que a solubilidade lhe dava. Lembra da solubilidade? O que a solubilidade fazia, meu povo? Ela dizia quantos gramas de um soluto, ou quantos miligramas, dependendo da unidade, se dissolvem a cada 100 gramas de água. Não era assim que a gente trabalhou com a solubilidade, nos vários exemplos que a gente colocou? Pois muito bem, nós vamos trabalhar exatamente com essa mesma ideia, só que agora em um gráfico. Ao invés da gente receber de graça essa informação essa que é uma referência, né, proporcional, a gente vai ter condição de descobri-la em um gráfico. Então vamos lá. Eu trago aqui uma situaçãozinha, um gráfico aí, exemplos qualquer, certo? Para a gente trabalhar. Nesse gráfico aqui, vamos imaginar aqui, eu vou colocar aqui uma temperatura bem aleatória, certo? Vamos imaginar aqui a temperatura de 90 graus, certo? A temperatura de 90 graus está aqui. Pois muito bem. Eu quero saber qual é, para essa substância, qual é a solubilidade dela na temperatura de 90 graus Celsius. A curva que você está vendo aqui na cor azul, essa curva bem alongada aqui dentro do gráfico, ela é exatamente a curva de solubilidade. Ela é graficamente o limite de dissolução dessa substância. E aí, como é que a gente trabalha no gráfico, meu povo? Qualquer gráfico, né? Projeção cartesiana. Você tem um gráfico aqui em que no eixo X, observe, você tem a temperatura, e no eixo Y aqui você tem o que, meus amigos? A solubilidade. Exatamente com aquela referência que a gente conhece, ó. Gramas de soluto, tantos gramas de soluto para cada 100 gramas de água. Então, essa referência aí, ela vai exatamente nos mostrar essa ideia, né? Quanto que vai valer a solubilidade em cada temperatura possível que você tiver no gráfico. Aqui estou usando 90 graus, foi uma temperatura que eu escolhi aleatoriamente. Então a gente faz o quê? A gente faz a projeção, ó, sobe com essa temperatura lá para a curva. Aqui está o pontinho da curva que representa essa solução na temperatura de 90 graus. Quando eu digo representa essa solução, representa o limite dentro dessa solução. E aí, para completar, a gente faz a projeção aqui no eixo Y, né? Projeção cartesiana, Y e X. Quando a gente faz a projeção aqui no eixo Y, a gente vai encontrar o valor de 200. Então, significa dizer que a solubilidade dessa substância vale quanto, meu povo? Vale 200, mas é 200 o quê? Junta aqui, ó, com a unidade, é 200 gramas por 100 gramas de água. Ou seja, que tipo de informação a gente tira dessa situação aí matemática? Que a cada 100 gramas de água, essa solução, essa quantidade de água, vai dissolver do soluto 200 gramas do soluto. Eu vou colocar soluto, né, porque eu não estou trabalhando com substância específica. Então, é dessa maneira que a gente interpreta a solubilidade num gráfico. Gráfico esse, repito, que é chamado de curva de solubilidade.
E aí, ó, você pode imaginar, ó, professor, e se eu pegasse outra temperatura? Bom, se eu pegasse aqui, sei lá, a temperatura de 60 graus, mesma coisa. Projeta no gráfico, esse é o pontinho do gráfico que representa a temperatura de 60, e aí eu faço a projeção aqui cartesiana. Vai dar mais ou menos aqui 100, né? Estou fazendo arredondamento aqui bem grotesco. Na verdade, seria até mais um pouquinho. Então, em qualquer temperatura que você faça essa brincadeira, você vai encontrar o quê? Pô, vai encontrar valores de solubilidade diferentes. Então, o gráfico de curva de solubilidade ele tem esse papel, é mostrar como que a solubilidade é alterada à medida que você varia linearmente a temperatura. E aí um outro aspecto que também é muito relevante é que dentro desse diagrama, dentro desse gráfico, vamos assim colocar, a gente também tem a possibilidade de colocar aqui a classificação das soluções. Pense comigo, se a curva aqui é a curva de solubilidade, então significa dizer que todos os pontos, olha a ideia, todos os pontos cartesianos, né? São aqueles pontos que têm informações em y e em x. Todos os pontos que estão tocando essa curva, todos os pontos que estão sob a curva, são pontos que vão ser referenciados por soluções que estão no limite. Ou seja, é uma solução que tem a sua quantidade absoluta igual ao limite de solubilidade. É só pensar, meu povo, a curva é de solubilidade. Solubilidade é um limite. Então, as soluções que estão sob essa curva, tocando na curva, são soluções que têm suas quantidades absolutas igual ao limite. Como é que a gente classificava mesmo? Uma solução em que a quantidade absoluta era igual ao limite era de solução saturada. Concorda com isso? Então, a mesma ideia continua valendo, só que agora para um gráfico. Se por acaso, repare, se por acaso eu tiver, sei lá, um ponto que representa uma solução que esteja aqui, ó, esse pontinho amarelo aqui. Esse pontinho amarelo representa uma solução, eu vou chamar de solução A. O que esse ponto representa? Bom, esse ponto tem informação em X, tem informação também em Y. Mas nota que ele não toca a curva de solubilidade. Ele não toca a curva do gráfico. Lembre, a curva representa o limite. Esse pontinho amarelo aqui, o que é um pontinho amarelo embaixo aqui da curva? Ele está abaixo da curva, então ele está abaixo do limite. Como é que a gente classificava, meus amigos? Uma solução em que a quantidade absoluta estava abaixo do limite. Era de solução insaturada. Então significa dizer que, graficamente, todos os pontos que estiverem inferior à curva são pontos que vão representar graficamente soluções insaturadas. E finalmente, se eventualmente eu tiver algum ponto que esteja acima da curva, eu vou chamar aqui de ponto B, vamos assim dizer, qualquer ponto que esteja acima da curva, pense, a curva é o limite, é a solubilidade. Um ponto, uma solução que vai estar acima disso, é uma solução que está excedendo esse limite. Quando você tem uma solução que excede o limite, a gente chamava de solução saturada com precipitado. Se essa solução saturada com precipitado passar por aquela situação experimental que a gente discutiu na aula, inclusive com aquele videozinho lá, bem interessante. Se ela passar por uma situação de aquecimento e posterior resfriamento, então essa solução B aqui, que está, repito, acima da curva, ela também pode ser encarada como uma solução super saturada. Vai depender do arranjo experimental que a gente está fazendo. Beleza? Então, repito, as mesmas classificações de soluções que a gente encontrava, a gente também pode fazer menção a elas em um gráfico. A referência para mim no gráfico é sempre a curva. A curva é o limite. Todos os pontos em cima que eu digo, deixa eu me corrigir, todos os pontos que estão tocando a curva, em cima da curva, sobre a curva, são pontos de solução saturada. Pontos que estão acima da curva, para não gerar nenhuma dúvida, em cima e acima, pontos que estão acima da curva, soluções saturadas com precipitado, e pontos que representam soluções abaixo da curva, insaturada. Show de bola? Vamos fazer uma questãozinha aqui, numérica, matematicamente, para a gente fechar essa parte? Repara. A solubilidade do nitrato de potássio em função da temperatura é representada no gráfico ao lado.
Qual massa máxima? Ei, massa máxima quer dizer o quê? O limite, né, meu povo? Qual a massa máxima de nitrato de potássio poderá se dissolver completamente em 500 gramas de água na temperatura de 30 graus? Então, a temperatura aqui é essencial para mim. Por quê? Porque ele não está dando para mim o valor da solubilidade em 30 graus. Ele quer que eu vá buscar lá no gráfico. Então, assim eu vou fazer. Então, a gente vai aqui no gráfico. Onde que está a temperatura? Está aqui no eixo X, concorda com isso? Está aqui no eixo X. Aqui está 20 graus, aqui está 40, então 30 está aqui. Você pega essa temperatura, projeta na curva, porque a curva é exatamente o lugar em que você vai ter os pontos que representam graficamente as soluções que estão no limite, não é verdade? E aí você faz a projeção aqui cartesiana no eixo Y. Você vai encontrar aqui o valor de quanto? 50. Então significa dizer que a solubilidade vale 50, mas tem que ter a unidade. Tá aqui a unidade da solubilidade, ó. Gramas por 100 gramas de água. Então você anota 50 e aí bota a unidade. Gramas por 100 gramas de água. O que é que significa isso, meus amigos? Significa dizer que a cada 100 gramas de água eu vou ter um limite dessa substância de 50 gramas. Pronto. Quando eu descubro o valor da solubilidade no gráfico, o item, né, a questão fica muito parecida quando ele fornece a solubilidade de graça. Então, o gráfico está aí justamente para que ele não me forneça a solubilidade de graça, para que a gente interprete do ponto de vista gráfico, que é uma situação um pouco mais complexa do que se ele desse a informação gratuitamente. E aí a gente completa aqui a regrinha de 3, o raciocínio, colocando os 500 gramas de água, do contexto que ele colocou aqui, né? Ele fez uma solução com 500 gramas de água, então significa dizer que 500 gramas de água vai me fornecer um limite de X. Nem precisa fazer a regra de 3 de ponto de vista tradicional, porque aqui já dá para perceber que de 100 gramas para 500 gramas de água, ele aumentou 5 vezes, então a quantidade absoluta limite aqui, o máximo dissolvido, também vai aumentar 5 vezes. 50 vezes 5, você vai ter o valor de 250 gramas de nitrato de potássio. Essa é a quantidade máxima desse sal que pode ser dissolvida nos 500 gramas de água. Beleza, meus amigos? Então, essa foi a nossa aulinha sobre a contextualização gráfica. Fica ligado que logo na sequência nós vamos ter a última aula referente ao conteúdo, a parte de solubilidade, ainda mostrando algumas situações gráficas. Um grande abraço e até a próxima.